Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Alessandra Macon, professora de língua portuguesa com mais de 10 anos de experiência em preparação para vestibulares e concursos públicos, mestre em descrição linguística pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Alessandra construiu sua carreira estudando a fundo os processos de aprendizagem e desenvolvendo estratégias que tornam o estudo mais eficiente e produtivo, especialmente para estudantes que precisam organizar sua rotina de forma autônoma e em casa. Neste episódio, a Alessandra compartilha seus conhecimentos sobre como organizar os estudos para o Enem, vestibulares e concursos públicos, abordando pontos essenciais como disciplina, constância, foco, planejamento de rotina e métodos de aprendizagem que realmente funcionam. Ela também explica como estudar com mais estratégia e menos desgaste, transformando esforço em resultados aí concretos. Se você é estudante ou concurseiro que busca melhorar seu desempenho, otimizar seu tempo, aprender a estudar de maneira mais inteligente, esse episódio é feito para você. Então, prepare seu caderno, ajuste sua rotina e venha descobrir como tornar cada hora de estudo mais produtiva e, ao mesmo tempo, eficiente. O Norocast é um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal aí, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petiscos, produtos com diversos descontos, entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. Você também encontra a loja Recanto Pet no Instagram, no arroba loja Recanto Pet NE. Ou se você quiser entrar em contato com eles pelo WhatsApp, é o 44 997 63 54 89. Recanto Pet. O Norocast também tem o apoio do SIMP, que é o Sistema Integrado Nacional de Preços. Essa que é uma empresa aí que nasceu com a missão de resolver um dos principais problemas que os órgãos públicos enfrentam nas contratações das compras públicas. Chegou para oferecer uma solução simples e objetiva do sistema orçamentário, garantindo transparência, preços adequados e justos de acordo com o mercado e dando um apoio legal às contratações. Saiba mais no www.sinp.com.br ou pelo WhatsApp 44 997 13 8531. Você também encontra eles no Instagram, no arroba simpcomercial. Fique com a gente, o Norocast está no ar. Sandra, seja bem-vinda ao Norocast, uma alegria recebê-la aqui. Lembrando que a Alessandra também é colunista do Jornal Noroeste, tem a sua coluna dos livros que eu li. E falando nesse tema tão importante, gostaria que você falasse para a gente como que começou, o que que despertou o seu hábito pela leitura e pelos estudos. A gente conversava aqui um pouco antes do programa começar das pessoas que querem algumas fórmulas prontas, né? Até quando vão enfrentar algum concurso, quando vão alguma prova, elas correm ali nos 45 do segundo tempo, mas talvez o que faltou foi toda aquela base, uma construção ao longo da vida. Eu gostaria que você falasse então pra gente o que que despertou e como que começou esse teu o desejo, o hábito da leitura e dos estudos.
Muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui de novo. E a leitura, ela foi uma coisa natural na minha vida. Não sei dizer quando isso começou, porque eu tinha o costume de ouvir histórias antes, né? Eu tinha uma tia que me contava muitas histórias, então isso despertou desde cedo muita vontade de ler. E depois que eu aprendi a ler, daí eu acho que eu li todos os livros que tinha lá na Escola do Barão, que foi onde eu estudei, né? E eu sempre fui muito curiosa. Na nossa época não tinha um Google para você ir lá perguntar as coisas, né? Hoje seria muito mais fácil. Mas era através dos livros, não tinha outro jeito. Era revista, era livro, era todo aquele material que tinha disponível e eu gostava muito de ler e passava assim horas e tanto de tempo que eu pudesse lendo era a minha distração. É, é um hábito que veio comigo desde sempre. Sempre que eu me lembro, eu estava lendo. Desde alfabetizada, então você já começou esse hábito Exatamente. e nunca mais parou. Nunca mais Antes parei. mesmo, né, você ouvia as histórias Ouvir as histórias, é. da sua tia. Eu fui alfabetizada pela professora Márcia Bertoncello, lá na Escola do Barão. E aí, depois disso, eu li os livros didáticos que iam com a gente para casa, eu lia todos. Lia os textos, porque eu queria aprender ali, né? É muito gostoso. Para mim, sempre foi muito prazeroso viajar naquele mundo ali daquela história. É como se a gente saísse daqui e fosse pro lugar onde aquilo ali tá acontecendo, né? E acho que essa sensação é o que sempre me fazia ler mais e querer estar em outros lugares através da leitura. Você tem algum gênero assim que você se identificava mais, que hoje você olha e fala, "Ó, aquilo que despertou, que deu um Uhum. insight." Ali na minha adolescência eu gostava muito dos thrillers, dos livros de suspense, sabe? Então, Agatha Christie, por exemplo, era. Nossa, ali da biblioteca de Nova Esperança aqui, né? Acho que eu li todos que tinha lá dela, porque era aquele suspense que você fica ali envolvido na história de um jeito que não tem como parar de ler, né? E aí, hora de dormir. Nossa, como assim eu vou dormir agora? A mulher acabou de cometer um crime, né? Eu quero saber o que tá acontecendo. Então, esse sentimento ali de quero saber o que vai acontecer depois é o que me prendia. O que me prende até hoje. Bom, Alessandra, e em primeiro lugar, mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite, falar de um assunto tão importante aqui, que é a leitura, até mesmo. Depois aí o episódio vai avançar com as dicas aí para Enem, Vai, vestibulares. vai sim. Mas assim, o que você lê hoje, como a leitura, ela encaixada na sua rotina e no dia a dia, porque talvez esse é um problema que as pessoas enxergam hoje. Falam, ah, não tenho tempo para ler, eu não consigo ler. Uhum. Então, se você já puder começar falando sobre essa, dando até essas dicas também. O meu trabalho, além de professora, é de revisão, né? Então, basicamente, eu estou lendo o tempo inteiro trabalhando. Então, eu tenho que ler livros, tenho que ler artigos. Meu trabalho é ler e ler e ler e ler. Então, pra mim, eu falo que é o trabalho perfeito. Tô lendo o tempo inteiro. Mas ler por prazer, daí já é uma coisa que a gente precisa cuidar. Porque a vontade de pegar o celular depois no final do dia, ir lá, rolar um feed, né, ver uns vídeos ali aleatórios é muito grande. E eu passei um tempo bem distante dessa leitura por prazer, sabe? E comecei a focar muito no celular. E aí, desde o ano passado, final do ano passado, eu me propus, eu falei, não, agora eu vou voltar com aquele meu hábito antigo de ler. E Sim. antes de dormir é leitura. E é leitura de livro físico, porque tem o Kindle, né? Dá pra ler Aham. pelo celular, a leitura é muito fácil. Mas a leitura no livro físico, mesmo assim, é algo que eu me propus a fazer. E eu acho que essa dica é, assim, a mais, talvez a mais importante para quem quer começar a ler. Coloca um minutinho no final do seu dia para ler alguma coisa. Ler o quê? Ler qualquer coisa, o que você se interessar. Eu sugiro livros de suspense, porque eles são aquele tipo de história que vão te prender assim. O último que eu li foi A Paciente Silenciosa. E no final do livro eu fiquei assim, ó. Do Harley Coben? Não. Ai, não lembro o nome do autor, hein? Ele é inglês. Mas olha, no final do livro eu fiquei assim, gente, como assim eu fui enganada o tempo inteiro, né? É aquele sentimento de tava na minha cara. Eu acho que as pessoas podiam com certeza fazer isso, E é sabe? importante você destacar essa questão do livro físico aí, porque a Sim, leitura do livro físico ela tem o diferencial que é a atenção exclusiva, exatamente. que às vezes nós desfocamos, distraímos,
Nós vivemos aí distraídos às vezes, porque chega uma mensagem, você quer responder, e Isso, aí você perde a atenção exclusiva, que é a leitura do jornal também, né? Essa exatamente. leitura passiva. O Uhum, jornal é deixado em algum lugar, o jornal é entregue aqui às terças e sextas, a aham. pessoa pega o exemplar e ela vai fazer a leitura ali. E concentrar naquele momento ali que ela está na leitura. Então, essa dica é muito válida aí sobre essa questão. Separar, então, essa é a primeira dica, uns minutos ali do dia Aham. para essa leitura física. É que assim, a gente não precisa começar com 1 hora de leitura, né? Dificilmente a gente vai fazer isso, mas me propõe a ler 10 minutos. E aí pega o seu celular, deixa ele longe um pouquinho e leia 10 minutos, sabe? Certo. Vai parecer muito tempo. Aham. Pra quem não tem o hábito de ler, vai parecer que o tempo não tá passando, mas depois, com o passar do tempo, esses 10 minutos vão se estendendo e você não vai nem percebendo mais. E o livro físico não tem notificação, né? Não Isso. acende, né? É, Não chega nada, não chega mensagem. E tanto o jornal quanto o livro, eu conheço pessoas que só leem o jornal sim. físico mesmo. E é bem Aham. legal de ver. Você chega, a pessoa Sim. tá lá com o jornal e ela tá lendo mesmo, sabe? Aham. Mas muita gente gosta do PDF, né? Que Sim. recebe no celular e lê ali enquanto tá esperando. A leitura de algo impresso, físico, é muito bom para o nosso cérebro, para esse desenvolvimento de hábito. O autor da Paciente Silenciosa, vamos lá que eu já pesquisei aqui com essa facilidade do Google, né? Pois é. Alex Michaelides. Ele nasceu e cresceu no Chipre, é mestre em literatura inglesa pela Uhum. Universidade de Cambridge. Isso mesmo. Trazendo os fatos aí. Muito bom. O livro dele é sensacional. O Harlan Coben também nessa questão do suspense, é um mestre também, né? Uhum. E, e eu me lembro, né, que eu sempre gostei de ficção e o Júlio Verne, sempre cito aqui que possível. O Zé também, os livros da série Vagabundo, né? Quando a Mas você gente era pegar também criança, ali Sidney Sheldon, então, Sidney isso aí, Sheldon né? também. É, é legal, o ditador lá, você pega e fala assim, pô, né? Prende a atenção, Prende você a vai até o atenção. final. E a gente viaja naquilo, né? Porque a história, eu percebo que se ela tiver que te prender, já é logo no início, porque já peguei livros que comecei, mas não, a Uhum. coisa não ia fluindo, uma narrativa muito Truncado, né? Aham. truncada, ruim ali de você desenvolver, aí eu abandono. E depois você pega uma outra obra que você vai mergulhando naquele universo e a hora que você vê, eu estou lendo agora de novo, né, pela segunda vez, A Ilha Misteriosa do Júlio Verne, né, que conta de um grupo de abolicionistas. Eles pegam um avião. A narrativa ela se dá no contexto da Guerra da Secessão, Ah, 1861 a 1865, nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana. E esse grupo ele pega, sequestra um balão e eles caem numa ilha que aí os fatos vão se desenvolvendo. Quem quiser, aham. leia o livro. Mas, enfim, como incentivar, Alessandro, o hábito da leitura, os pais que nos assistem, nos filhos, já desde a. Eu acho que o exemplo também é É o que eu ia fundamental, né? falar primeiro. A primeira coisa, a gente tem que ser exemplo para eles, né? Se eles veem a gente o tempo inteiro com o celular na mão, aquilo vai despertar muita curiosidade, porque criança é curiosa naturalmente. E o cérebro deles, eu brinco que é uma massinha de modelar. O que você ensinar, eles vão Sim. fazer, eles vão aprender. E quando eles têm desde muito pequenininhos um celular na mão, com vídeos, com jogos, e aquilo ali é uma coisa descontrolada, a, eu estudo bastante, né, a dopamina no cérebro, porque eu acho isso interessantíssimo. E o nível eleva demais. E aí depois não tem o quê? Nenhum brinquedo, nenhuma pecinha de montar vai ter tanta dopamina para o cérebro quanto um celular. Sim. Então, aquela história de sem telas, né, até os 2 anos e tudo mais, realmente é uma coisa que faz sentido, porque o cérebro ele vai desenvolvendo um hábito, né? Então, ter livros à disposição desde muito pequenininho já é uma coisa bem legal. Né? Uma criança de 1 ano, 2 anos que tem aqueles livrinhos emborrachados, ele Aham. já tem aquele hábito de passar páginas, de Sim. ver imagens, né? E cada livro adequado para a idade vai estimulando aquela vontade. Uma dica muito, muito legal para os pais é ler uma história antes de dormir. Isso aí eu acho que seria, assim, fundamental.
né? Demora 5 minutos. Você pega um livro curtinho e conta aquela história antes de dormir. Eles já vão ter outro sono, porque eles vão ficar com aquela historinha na cabeça, né? Pensando antes de dormir. E vai despertando a vontade de ler, né? Eu sempre que eu li algum livro para minhas filhas, eu falava, nossa, imagina que cada livro vai para um lugar diferente, vai para um personagem diferente, para uma casa diferente. E hoje elas têm, eu tenho muita alegria de dizer isso, porque hoje elas têm realmente o hábito de ler. Antes de dormir, todos os dias elas têm a luzinha no quarto lá, acende a luzinha, vai ler até cansar, que deu sono, apaga e dorme. Então, assim, mas é um hábito construído. Sim. Nossa, como é construído? E a gente tem que ficar lutando, né, contra os outros estímulos, né? Mas não adianta. Os pais têm que ser o primeiro exemplo e depois trazendo de pouquinho esse hábito para eles, né? Criança que vai para escola escuta história sempre. Porque, né, pelo menos lá na Sim. escola que eu trabalho, tem muita história, tem hora da leitura e tal. Mas em casa, tem que trazer esse momento para dentro de casa. Eu acho que aí mostra que ler não é só na escola. Ler não é só estudar na escola. Eu posso ter momentos de leitura aqui dentro da minha casa, entendeu? Eu acho que começando por aí já é uma grande Você coisa. falou da experiência com o livro físico. Eu tenho o livro físico, estou lendo é no livro físico, mas também tenho o Kindle, Uhum, vai viajar e tal. Você muito leva uma versátil. biblioteca com você. É. E o audiolivro? O que que você. Então, o audiolivro, eu já tive experiência, né? Já teve livros que eu queria ali o conteúdo e eu queria saber o que estava acontecendo. Então, hoje à tarde eu tenho que, sei lá, fazer uma faxina. Coloca um audiolivro para você ir ouvindo, você tá mecanicamente ali fazendo as coisas, dá para prestar mais atenção. Mas você tá dirigindo, você tá, sei lá, fazendo coisas do seu dia a dia ouvindo um livro, se for para parar para ouvir, não para pra ler, É. né? É, Ou não mas substitui o momento, né? exatamente, não substitui o momento. Mas às vezes você fala, ah, não, eu não quero escutar música enquanto, sei lá, eu tô dirigindo para outra cidade. Coloca um livro ali, se você acha que você vai conseguir prestar atenção, eu acho muito válido. Muito válido mesmo. Mas não substitui, é pra épocas diferentes da vida, né? E momentos diferentes ali do Exatamente. cotidiano, né? Muito bom. Eu ouvindo, né, você falar, já comentei isso aqui, sempre meu pai foi incentivador da leitura. Então lá em Uhum, casa ele assinava Isto É, Veja, né, sempre tinha a Folha de Londrina e até hoje. Meu pai, infelizmente, não enxerga mais devido ao glaucoma, mas ele está com 88 anos, lecionou 40 anos, professor de português, né, formado em letras. uhum. E aí, até hoje ele mantém ainda a assinatura da Folha de Londrina, Olha só. embora ele direcionou para mim, né? E às vezes ele me pergunta ali as coisas. E isso daí de ser incentivado desde criança é muito importante. Eu vejo que a nossa filha está com 9 anos e ela sempre, quando a gente vai, eu estou no shopping, ela vai numa livraria, ela escolhe lá uns livros, pega. Uhum. E aí, semana passada, eu cheguei com um livro em casa, que é de um colunista nosso aqui, do Felipe, que ele tinha mandado pela minha esposa, pela Eliane, chamado O Rádio. E poesia, isso tudo. Mas eu vi que a Isabelle estava lendo esse livro, veio perguntar algumas coisas, isso daí é muito legal. Porque daí ela lê algumas palavras que ela não entende, aí ela pergunta, até porque é um livro já mais um pouco adulto. E Aham. como, né, nós, como pais, assim, é importante observar, porque o excesso de telas hoje tem distanciado as crianças, telas, redes sociais, e como isso, na sua visão aí de educador até mesmo, como isso prejudica o estudo e a atenção. Prejudica muito. Muito, principalmente adolescentes, eu acho, acredito eu, né? Ali naquela fase de estar estudando para o vestibular, por exemplo, né? Para o Enem, para o PAS, o cérebro sempre vai querer voltar para aquilo que traz dopamina mais rápido, né? Então, interfere muito. Assim, é de uma maneira tão grande que até os adultos que têm, às vezes, atividades no trabalho para fazer, eles se pegam ali, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. E aí passa ali 10, 15 minutos, a gente não percebe. Porque tá tão prazeroso que você não quer parar para voltar para fazer uma coisa chata, né? Que não vai trazer tanto estímulo assim pro cérebro. Então, é, isso interfere muito. As crianças na escola, eu estava até comentando com vocês antes, né? Às vezes eles estão com um estojo na mão, assim, falando que é o celular. Às vezes eles abrem um caderno e fazem que é o computador deles, e eles estão jogando um joguinho.
Mas não é um momento livre, era um momento que eles deveriam estar fazendo outra atividade. Mas a Aham. cabecinha tá ali pensando, na hora que eu chegar na minha casa, eu quero meu computador, eu quero meu celular, eu quero meu videogame. É tão. Eles ficam ali ansiosos para chegar a hora de ir para casa para poder pegar esses aparelhos na mão. Então eu acho que isso está interferindo bastante. Alessandra, o hábito da leitura na vida adulta tem uma importância especial, porque a gente nota que tem muitas pessoas que elas sabem ler, mas elas têm dificuldade, talvez até mesmo para interpretar. Como você antes aqui do programa mencionou, que uma manchete de um acidente estava explícita o que tinha acontecido, que houve a morte. Aham. Aí as pessoas embaixo ali, mas e daí? O que que aconteceu? Ele morreu, mas Exatamente. já estava ali. E a pessoa não leu, não interpretou. Então, esse é o analfabetismo funcional. É. Que a pessoa sabe ler, mas ela tem dificuldade para interpretar. E o adulto, ele deve manter esse hábito da leitura e qual é essa importância? Olha, ler ajuda a organizar pensamento, ajuda a aumentar repertório, né? Aumentar vocabulário. Eu acho que, assim, quem lê mais se comunica melhor, consegue organizar melhor até mesmo os próprios pensamentos, sabe? Porque a gente vai lendo livros, sejam eles técnicos da área do trabalho ou uma literatura, não deixa de trazer ali informações que vão ajudando, né, na nossa construção de conhecimento. E isso é para a vida toda. Nosso cérebro ele vai ganhando com isso, né, com esse hábito, porque um adulto que lê muito, ele consegue ler uma matéria de jornal e entender tudo que está escrito ali sem nenhum problema, né? Diferente às vezes de uma pessoa que não consegue ler um bilhete e não ficar com dúvida e perguntar, mas o que que tá falando aqui? Eu não entendi. Que dia, que horas, o quê, né? Tá tudo tão explícito ali, mas a leitura e a interpretação, elas nem sempre andam juntas, né? Não tem jeito. E também a escrita, né? Porque a Sim, leitura, a escrita, ele não. interpretação, quem lê mal interpreta mal e escreve mal. Escreve Então muito é mal. esse tripé aí que acaba comprometendo, né, toda a informação. Com Ô, certeza. Alessandra, e agora falando especificamente de como montar uma rotina de estudos eficaz aí para o Enem, para vestibular, para concurso, já que Uhum. você atua nesta área também, Sim. como que as pessoas podem aprimorar e conseguir inserir isso dentro da rotina e desenvolver aí os estudos. Olha, eu sempre falo que menos é mais. Então, se você tiver pouco tempo, deixa aquele tempo só para isso mesmo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu tenho que estudar. Aí eu vou fazer um vestibular, eu vou prestar um concurso, eu vou fazer a prova do Enem, eu tenho que saber o que eu tenho que estudar primeiro, né? E eu costumo fazer para meus alunos até mesmo um cronograma com matérias que não estão, né? Que não são relativas a mim, porque eu ensino português, eu ensino redação, e aí eu explico, olha, pega esses conteúdos todos e separa ali nos dias da semana que você consegue estudar, e separa meia hora, uma hora do seu dia, ou da sua noite, né, no caso de pessoas que trabalham o dia todo, e estuda. Tem tanto conteúdo bom. Se você vai no YouTube hoje e digita qualquer conteúdo que você precisa estudar, vai ter ali vídeos excelentes de professores excelentes com muita coisa, né? Existem sites específicos para simulados. Então você coloca a universidade que você quer, o curso que você quer e o nível. E ali ele faz um banco de questões para você responder e a maioria delas tem gabarito comentado. Então, assim, tem muita coisa. Dá para estudar sozinho, com certeza, em casa. O pouco que você tem de tempo se organiza e, de novo, pega o seu celular, deixa longe de você, para não ter distração mesmo. Porque, olha só, um parênteses, eu tava lendo um estudo esses dias que o celular acender tem a mesma reação no nosso cérebro de chamar o nosso nome. Então, se eu falar Alex, você vai automaticamente olhar, né? Chamei o seu nome. Se o seu celular acender, você vai olhar tão rápido para ele quanto isso. Então, a nossa atenção ela é totalmente desviada. Pega ele, deixa longe e pega ali os seus 30 minutos, 50 minutos que você tem no seu dia, se dedica ali. Hoje vou assistir uma aula sobre isso e vou fazer questões sobre isso. De pouquinho em pouquinho, né? Não adianta também querer na última semana estudar tudo, né? Não tem como. Mas se você sabe que a prova vai ser, por exemplo, em novembro, olha só, estamos em março, né? Dá para organizar um ano inteiro de estudo. Uma horinha por dia, meia hora por dia que seja, já vai fazer muito mais diferença do que se você não estudar nada
até esse dia da prova, Essa né? rotina e constância. Exatamente. E o que vai acontecer enquanto você estiver aqui estudando? O seu cérebro vai estar pedindo assim, ele vai estar em estresse, porque não é uma coisa que você faz habitualmente, né? E ele vai estar o tempo inteiro te lembrando, olha, você não tirou a carne do congelador. Você não tinha que mandar uma mensagem? Você não tinha que marcar uma consulta? Automaticamente esses pensamentos vêm. E eu dou uma dica para minhas alunas, assim, ó. Eu vou até falar isso aqui. Pega uma folha de papel em branco, um lápis e deixa do seu lado. Lembrei que eu preciso mandar uma mensagem? Mandar mensagem para fulano. Volta para o seu estudo. Foca. Lembrei que eu tinha que, sei lá, estender a roupa que tá na máquina. Estender a roupa que tá na máquina. Não saia dali por nada. Porque com o tempo, esses lembretes, eles vão ficando menos recorrentes. Porque o seu cérebro entende que não, ela não vai sair dali. Ela vai ficar 50 minutos estudando, então não adianta ficar lembrando ela de muita coisa. E aí o tempo vai trazendo essa concentração, sabe? Esse estar ali presente, estudando, aprendendo e com o decorrer do tempo essa mágica vai acontecer. Então, o segredo é eliminar tudo que pode sabotar uma rotina de estudo. Sim, O próprio celular, né? o próprio celular. Às vezes a pessoa deixa longe, mas ainda não desconecta dele, né? Isso Fala não. assim, será que alguém está me mandando uma mensagem e eu estou aqui? É. Nossa, e se Eu não precisar vi. falar comigo? É. Aí a mente vai criando situações e o gatilho é o celular que, mesmo longe, ele está sabotando a rotina de estudo de quem se propõe a isso, né? Vale até deixar um recado no grupo da família, ó, vou estudar por 1 hora aqui, se mandar mensagem eu não vou ver. Pronto. Qualquer emergência liga pro SAMU, né? Assim, então avisa, se isso vai te preocupar a ponto de não te concentrar, avisa. Fala, ó, 1 hora eu não vou estar disponível, tá? Já já eu volto pra responder. E até do lado de lá também vai gerar ansiedade. Mas o que está acontecendo com fulano Por que que não que responde, não responde? liga, não atende, né? Isso. Então tem isso daí também, né? Sim. Ô, Alessandro, e dá para estudar em casa de forma eficiente? Dá pra estudar em casa de forma eficiente, com certeza. É o que eu falei. Ter um espaço pra isso seria assim, ó, perfeito, ideal, né? Enquanto eu não sosseguei, enquanto eu não fiz um escritório pra estudar e trabalhar, porque eu fazia isso em outros ambientes da casa e aí tinha distração o tempo inteiro, né? E agora, ter um lugar pra estudar em casa, o seu cérebro vai, como fala, relacionando o lugar com o estudar. Então, a hora que eu sento pra trabalhar, é difícil eu ter vontade de pegar o celular ali sentado naquela cadeira trabalhando, porque já relacionou o lugar ao que eu vou fazer ali. Então, nessa cadeira, nessa mesa aqui, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Não vai acontecer de querer uma distração. Agora, se você vai estudar lá na mesa da cozinha, já é diferente. Se você tem uma escrivaninha na sala, talvez aquilo ali já vai dificultar um pouco. Nesses casos, onde não tem como ter um lugar específico para isso, eu sugiro que coloque fones de ouvido com algum ruído, sabe? Para abafar o som em volta, né? De pessoas, de carros. Externo ali. Isso, exatamente. Isso me ajuda muito, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de concentração. Eu coloco um fone de ouvido com ruído marrom lá, e aí desligo o mundo. O negócio flui. E como que é possível, Alessandro, organizar tempo de estudo e ao mesmo tempo sem se sobrecarregar? Às vezes a pessoa, você disse há pouco ali, chega na última semana e a pessoa quer ler tudo que ela não leu a vida inteira e Sim, acha vai dar tempo. que vai dar tempo, não vai dar Não, tempo. vai dar tempo. Daí você não criou uma rotina, acaba se sobrecarregando e a pessoa também pode até se frustrar. Esses dias ainda eu ouvi uma especialista falando, estava comentando lá sobre vestibular, nessas questões. Falou que sempre tem que também pensar na recompensa ou no próprio concurso. Aham. E às vezes a pessoa acaba se sobrecarregando, daí frustra na hora da prova e desanima. Desanima. Existe isso, como organizar esse tempo aí sem sobrecarregar. Às vezes, quando as pessoas falam pra mim que não tem tempo, eu sempre digo assim que o celular tem uma função maravilhosa, que é tempo de uso do aplicativo. Vai lá no seu tempo de uso do E olha, aplicativo, ver quanto tempo você ficou no Instagram, no Facebook, lá no TikTok, enfim. Você vai perceber que ali tem 2, 3 horas que foram embora com a internet. valiosas que foram Exatamente. perdidas. E aí eu te pergunto, qual foi o último Reels que você viu? Às vezes a pessoa nem Não vai lembrar. vai lembrar. Porque o estímulo foi ali na hora,
né? Ela recebeu a dopamina que ela precisava pro cérebro ali e passou pro próximo. Estímulo rápido e a pessoa acabou Exatamente. não se Assim, ó, atentando. são cientistas muito inteligentes estudando como é que a gente pode fazer pessoas ficarem mais tempo no celular, Sim. né? É, Então, tem muita gente ganhando, né, com isso. exatamente, com anúncio, com propagandas, Isso. enfim, né? Então, assim, tem gente muito inteligente fazendo de tudo para que as pessoas fiquem mais tempo rolando a tela. Nossa, é muito difícil. Você sempre quer saber o próximo. Você tá aqui, mas você não quer sair. Você quer ver qual é o próximo, qual é o próximo, né? E a gente vai construindo um algoritmo ali que entrega só o que a gente gosta de ver. Então é muito difícil. Sair desse vício de telas, depois que a gente é adulto, principalmente, é uma força de vontade mesmo, é uma determinação. Olha, sou adulto que sou, tenho uma prova para fazer, eu preciso de 50 minutos por dia. Tem como? Tem. Não tem como. Assim, são raríssimas as exceções de uma pessoa que vai falar, não, eu não tenho mesmo 50 minutos no meu dia, sabe? Mas aí você vai olhar o celular dela e ela nem olha no WhatsApp, ela nem olha no Facebook, Instagram, né? Mas são raras, bem raras as exceções. E como conseguir memorizar o conteúdo? Tem alguma técnica, alguma dica? O que que dá para falar? Tem. Quando a gente pensa em memorizar conteúdo, para mim, eu É lembro diferente de decorar. exatamente. Eu lembro da escola quando a gente decorava questões. Não sei se vocês faziam isso na escola também, mas a gente decorava 10 questões ali e aquelas questões caíam na prova. Então você tinha que lembrar as respostas para responder aquilo ali. Isso era decorar, né? Agora, fazer o cérebro guardar ali, trabalhar com essa memória de longo prazo, é, tem uma técnica espaçada, que eu chamo, é revisão espaçada. É uma técnica excelente que você estuda hoje. Hoje eu vou estudar. Eu fiz isso com um aluno ontem. A gente estava estudando pronomes. E pronome relativo, pronome pessoal e tal. Eu falei, daqui uma semana você vai fazer exercício sobre a aula de hoje. Porque se você fizer hoje, o conteúdo está muito fresco na sua memória, né? Daqui até uma semana que vem, vamos supor uma semana, duas que vem, ele vai fazer aquela limpa, né? A memória de curto prazo vai embora e a de longo prazo vai ficar. Se daqui uma semana você precisar acessar essas informações de novo, ele vai falar, ai, aquilo ali era muito importante para ter sido jogado fora. Então você vai estudar aquilo ali e aí, daqui 15 dias, mais uma bateria de exercícios. Essa revisão daqui uma semana, daqui 15 dias, faz essa informação ficar muito mais fixada, porque o cérebro entende que aquilo ali é importante demais para ser eliminado ali na memória de curto prazo, entendeu? Então essa dica é muito boa. Dá um espaçamento. Estudo hoje, daqui uma E semana eu retoma. reviso de novo. Se precisar, daqui 15 dias eu faço isso de novo, ou daqui um mês. Bacana. Ele vai ter que acessar informações que ele guardou, então elas vão ficar bem guardadinhas para não ser É esquecidas. aquela situação que a pessoa estuda, 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 e na última hora a prova, o vestibular é no dia seguinte. O recomendado é ela dar um descanso para a mente ou Ah, continuar ali na véspera insistindo ou seja, o que aprendeu, aprendeu, o que não aprendeu, não vai aprender no Não é de último última momento. hora, mata o paciente. Mata o paciente, não tem. Porque daí é o tal do, deu um branco, né? uhum. Fugiu, né? Se você tem esse hábito construído ali, que nem a gente falou, né, de um pouquinho de tempo até novembro, por exemplo, quando é a prova, aquilo ali vai estar guardado. Mesmo que a prova seja amanhã, não adianta você estudar hoje, porque o que tinha que ser guardado já foi. Quando eu preparo ali o cronograma para estudar, eu sempre sugiro que deixe um dia da semana para descanso, né? A prova é no domingo, então deixa o seu sábado livre. Vai fazer uma atividade, alguma coisa que não te exija muito, sabe? Porque esse tempo de descanso também é importante, né? Para funcionar bem depois. Porque se você cansa o seu cérebro até meia-noite no dia antes da prova, imagina como ele vai estar cansado para pensar, para ler. E as questões não são pequenas, a gente estava falando disso antes, né? A prova do Enem, os enunciados são grandes, os textos são grandes, então precisa de muita atenção. Eu acho que vale muito essa pausa 24 horas antes aí. Deixa ele descansar, tenha uma boa noite de sono, que isso vai ser muito mais eficiente do que ficar estudando até o último minuto ali. Tem gente que vai para a prova com um caderno É, lendo, eu né? tava, É. você comentando isso aí, eu tava lembrando, na época de vestibular da UEM, Uhum. tinha uns amigos assim, que ia dentro do ônibus ali estudando. Alguns você vê na sala, né, que Sim. pegava aqueles resumos e ficavam lendo até o momento que o fiscal falava, tem que Agora vai guardar tudo, guardar. guarda tudo. E aí tinha uns professores que até brincavam, né, porque tinha também aquele pessoal que levava também, parecia uma lancheira, né, fazer um piquenique, né, um monte de coisa. É verdade. Aí tinha uns professores que falavam assim, ó, tem que ficar atento, porque tem uns aí que leva,
uma dica, porque na época fazia todo mundo, você ia prestar vestibular para física, todo mundo que era física estava naquela sala, né? Aí leva lá 3 sonhos de valsa, daí você abre um, coloca na boca, abre outro, coloca na boca, daí quem tá do seu lado ali vai olhar, vai falar, pô, será que ele vai colocar mais um na boca? E aí a pessoa vai distrair, né? E aí você tá eliminando teus concorrentes ali, né? Daqui a pouco você tá Mas sabe que brincando. esse levar uma pilha de ficar estudando na última hora ali também não é uma estratégia de quem faz isso para tentar intimidar os outros? Olha, eu acho que vai muito por esse lado aí. Nossa, olha o tamanho do livro que Intimidar, esse né? cara tá lendo. Nossa, não tem nem chance. É, realmente faz sentido pensar Quando desse eu fui jeito. entrar no mestrado ali, que eu terminei, você nos auxiliou na questão da revisão de Aham. maneira muito profissional. Obrigada. Mas quando eu fui entrar, eu cheguei lá para a prova escrita, né? E tinha algumas pessoas até de Nova Esperança aqui com um monte de caderno ali para. Aí eu olhei e falei, rapaz. Todo E eu aquele cheguei. Será que conteúdo. eu devia ter vindo? Eu falei, e aí, resultado, né? E Fiz você a chega prova, só com a caneta. fiquei em segundo lugar, um décimo atrás da primeira, a menina de Mandaguaçu, que ficou em primeiro, num universo de 70 concorrentes. E aquelas pessoas que estavam ali, talvez nitidamente para intimidar os outros, nem sequer passaram ali para aluno não regular, né? Então, assim, acho que passa um pouquinho por essa estratégia da intimidação ou também de querer mostrar para si mesmo, né? Sim, Ah, não, eu talvez se quem vai analisar, observar que eu estou com foco aqui, vai talvez me favorecer em alguma coisa, não sei. E aproveitando, né, emendando aí uma pergunta, daí entra a parte da procrastinação no estudo. sim. Porque às vezes a pessoa chega com todo esse conteúdo para aquela hora ali, porque ela não teve tempo, Não se daí ela organiza. acha que naqueles últimos minutos ali ela vai mostrar todo esse conteúdo e talvez você chegou lá com a mente tranquila, estudou, óbvio, se preparou, Uhum. mas daí vai fazer a prova, né? Sim. Tem esse problema também, Alessandro, da Tem. procrastinação, a pessoa, hoje, deixa para amanhã, aí vai, faz só um pouquinho, É, 10 Tem o minutos, você ditado, né? falou Não de se 50. deixa para amanhã o que se pode fazer agora ou hoje, né? que foi substituído por não se pode fazer amanhã, pode fazer depois de amanhã. Ah, é? Tem essa agora? Já tem essa versão já. Mas olha só, pensar que eu tenho até novembro para estudar para uma prova pode ser muito bom se eu quero me organizar, ou pode ser muito ruim se eu falo, eu tenho até novembro. Pra que E eu daí penso você vai nisso deixando o agora? prazo ali E até. quantos meses até novembro? Imagina, pra que eu vou pensar nisso agora? Agora eu vou pensar em outras coisas, não. É construído de pouquinho em pouquinho, não tem jeito. Se você tem 6 meses, 7 meses, usa esse tempo todinho a seu favor. Não deixe escapar nenhum dia desse tempo, porque vai fazer diferença depois. E para quem quer ter um aprendizado autônomo, a motivação, ela é fundamental. E quando alguém vai estabelecer os parâmetros que podem motivar ela para o resultado final, o que que ela deve colocar em mente ali? Qual o papel dessa motivação? Olha, se imaginar, lendo o seu nome na lista de aprovados, num ótimo É, estímulo, acho né? que ajuda. Aí ajuda bastante. Imaginar ali abrindo o site, lendo o seu nome, fui aprovado. Então aquilo ali estimula porque já traz ali uma recompensa momentânea daquilo que vai vir, né? Porque pensar, nossa, eu tenho tanta coisa para estudar, eu tenho tanto... Para um minutinho antes e imagina esse momento acabando e você lendo o seu nome, você realmente se matriculando naquele curso, né? E quando você entra no mestrado, eu acho que eu até devo ter te falado isso, quando você consegue entrar, passar numa prova, eu falo, parabéns, a parte mais fácil acabou. É, Agora você tem que estudar, é. não é? Quando você acha que tá tão difícil entrar e passar numa prova e passar num concurso, você nem imagina que aquilo ali é a parte fácil. Depois que você entra num mestrado, que você vê o tanto de coisa que você tem que ler, ou numa prova, ou numa faculdade, né? Tanto de material, tanto de prova que vai vir depois. E Essa depois, preparação antes vai te ajudar nesse depois também. depois você entra, apresenta o pré-projeto, fala, poxa, eu já estou com um caminho, né, bem. Aí chega lá Pavimentado. o teu pré-projeto aqui, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar os referenciais teóricos, vamos mudar o título. Aí no final você tem. Sobra o seu nome igual. Só sobra o nome. E olha lá, né? Ô, Alessandro, e como usar resumos, mapas mentais, fichamentos de forma estratégica? Olha, tem muito jeito, né? Se a gente der uma pesquisadinha e pesquisar lá, formas de estudar, vai aparecer muito jeito. Mas eu acho que o principal é
encontrar aquele que mais funciona para você. Para mim, funciona muito ir ouvindo e anotando. Fazer isso me ajuda a prender a minha atenção naquilo ali que eu tô escutando, sabe? Tem gente que funciona só vendo, né? Tem gente que funciona lendo. Eu tive aluna que falou, não, não quero aula nenhuma, eu quero apostilas para ler, eu aprendo só lendo. Eu falei, nossa, essa pessoa está num nível, né? Elevado, porque ela não queria aula. Ela falou, me distraio muito com aulas, videoaulas. Eu quero apostilas para fazer exercícios e ler o conteúdo ali. Então você tem que descobrir o que é que funciona para você. Tem o mapa mental, tem a revisão espaçada, tem uma técnica que eu gosto bastante também. Você pega 5 minutos e você dá uma aula daquilo por 5 minutos. Você tem que falar tudo que você sabe sobre aquilo em 5 minutos. Você fala em voz alta para você mesmo. Você pode gravar e assistir depois se você quiser. Você pode falar para outra pessoa, se você tiver alguém Sim. disposto a ouvir o que você aprendeu, né? Tem essa parte. E aí você coloca ali 5 minutos e às vezes dá 2 minutos e você já falou tudo. E você se for... Não, calma. Tem que ter mais alguma coisa aqui. E você vai falando, Treinando. treinando. Quando você chega no ponto de ensinar alguém aquilo, quer dizer que você já aprendeu a fundo. Porque para ensinar, seja o que for, né? Ah, dirigir. Para ensinar alguém a dirigir, eu tenho que saber tudo de dirigir, porque senão eu não consigo ensinar. Não é assim? Então, dos outros conteúdos também. Acabei de estudar ali, fiz a revisão uma semana depois, então agora eu vou dar 5 minutos de aula para ver se eu sei mesmo aquilo ali. E aí, no meio desse caminho, você vai percebendo umas lacunas. Ó, eu não entendi isso aqui direito. Vale até anotar. E volta depois para estudar aquilo ali. Por isso que tem que ter organização antes. Eu tenho que saber o que eu tenho que estudar primeiro. Não adianta. Eu tenho que estudar língua portuguesa, então deixa eu colocar lá no YouTube vídeos de língua portuguesa. Não. Tem um começo, um meio e um fim. Não adianta. Tem todo um processo para você pegar tudo. E isso em qualquer matéria, né? Eu acho que essa questão dos vídeos, ela acaba complementando e criando algumas perspectivas e visões, mas a leitura ainda é fundamental, porque quando uma banca estabelece um parâmetro, ela vai se pautar naquilo, não que as pessoas querem? Elas querem interpretar o mundo através de uma fórmula pronta, que é a visão do outro. Uhum. Mas se debruçar e estudar e extrair dali aquele conteúdo que vai auxiliar na elucidação, né, vamos dizer assim, Sim. das questões, poucas pessoas se desafiam a isso. Por isso que essa tua aluna aí foi realmente diferenciada. E eu até coloquei aqui a importância de revisar regularmente esse Sim. conteúdo, né? Não adianta estudar hoje e passar para o próximo sem voltar pelo menos uma vez naquilo. Porque essa memória de curto prazo, ela vai apagando ali, né? Vai chegando muita informação nova, é como se aquilo que eu estudei antes eu já não fosse precisar mais. Então, quando a gente retoma, um mês depois, 3 meses depois, essa informação vai sendo acessada de novo, né? E aí ela vai ganhando uma atenção especial. Vocês já assistiram Divertidamente? Sim. Sabe aquelas, Aham. aquelas memórias que ficam Sim. umas esferas lá? É aquilo lá. E aí passa aquele bichinho com aspirador pegando tudo aquilo que não é mais, né? Não é mais importante. Eu acho essa cena sensacional, porque é como se ele pegasse essas informações que você estudou e jogasse fora ali no aspirador mesmo. Sim. Ele precisa entender que aquilo é importante demais para sair dali. Então, o nosso cérebro ele precisa ter esse conteúdo acessado mais vezes para a gente não perder aquele estudo, né? Porque foi um tempo tão precioso de dedicação para daqui 6 meses você já nem lembrar mais o que você estudou. Então, vale essa revisão sim, com mais frequência do que a gente é acostumado a fazer. Ou tem alguém que é um super cérebro, lê uma vez, Existe. absorveu tudo aquilo ali, não volta mais e segue. E principalmente quando a gente tem hiperfoco em alguma coisa. Então, desde muito nova eu tinha hiperfoco ali em gramática, né? E eu queria saber todas as regras, tudo. E hoje eu sei, mas porque eu só queria saber daquilo. Me manda fazer continha. Não vai. Eu já não queria, porque a minha atenção tava naquilo ali, eu não queria, entendeu? Química, física, nem pensar. Pra quê? Será? Olha só. E, Alessandro, você disse aí, mas como manter o foco em distrações do dia a dia? E eu emendo a pergunta porque, assim, nós falamos aqui sobre Enem, sobre concurso, e aproveito também, dei algumas dicas aí sobre redação, porque é tão importante. Eu me lembro que eu tive aula
2002, com o professor Joaquim. Ele dava aula de literatura, mas também dava aula de redação lá no Colégio Novo Tempo, que não existe mais. Professor Nailor Marques Júnior também. E aí tinha toda uma estrutura, né? Você faz a introdução, depois no primeiro parágrafo você vai, na introdução ali você já coloca a ideia, você retoma no primeiro parágrafo, aborda no segundo, fecha na conclusão, que na época era isso que o vestibular da UEM cobrava, né? E às vezes hoje as pessoas estão aí distraídas no dia a dia, não conseguem manter esse foco, daí na hora de escrever é difícil. Então dê também para nós aí essas dicas valiosas. A gente precisa conhecer a banca que vai preparar aquela prova. Porque, assim, durante um tempo eu fui banca de concurso, né? E quando a gente tem que corrigir redações, a gente recebe um esqueleto ali. A pessoa Sim. falou isso. Então, entender esse esqueleto da prova, né? O que que tem que vir, o que que eles pedem, a introdução. A introdução tem que trazer ali o tópico frasal que vai chamar a atenção, e depois vai ter que trazer o desenvolvimento do tema. A conclusão não pode trazer informações novas, ela tem que fechar a ideia. Então, tudo isso é válido, mas eu acho que o mais importante é conhece a banca que vai fazer a prova, leia redações anteriores, né? Principalmente aquelas redações nota 1000, né? Do Enem. É legal ler aquilo lá, porque você vai comparando a estrutura que a pessoa usou com um novo tema. Então, olha, eu vou escrever um novo tema agora, sei lá, pega uma coisa aleatória, usando a mesma estrutura que aquela pessoa usou, né? Fez um tópico frasal, abriu o tema, falou do que vai ser discutido, e aí argumentou de novo e fecha, né? É interessante, porque cada banca vai, por mais que sejam parecidas as redações, cada banca vai ter uma especificidade ali que é interessante de conhecer. Eu acho importante essa parte, conhecer a banca, a prova da banca, a redação. E qual conselho você dá para quem está começando a estudar sozinho agora? Quem nos assiste, olha lá, ó. Aqui, ó, Para essa a lente da verdade ali. A lente da verdade. Olha, saiba o que você tem que estudar e separe um tempo para isso. No começo não vai ser fácil, mesmo, né? Como eu disse, é um estresse que o seu cérebro vai começar a passar e aí ele vai querer te tirar daquilo ali. Mas tenha persistência, elimine as distrações que tiver, porque qualquer distração vai atrapalhar e com o tempo isso tende a ser mais fácil. Vai ficando mais fácil, tá? Essa nossa elasticidade cerebral, ela é maravilhosa. Ela vai deixando a gente é, desenvolvendo essas habilidades que a gente precisa para aquele objetivo que a gente quer atingir, que no caso é estudar para uma prova específica. Eu quero pedir a você que nos assiste, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Alessandra, quero dizer que foi uma honra, uma alegria recebê-la aqui, né? Sempre o espaço estará aberto. E eu deixo, né, para as suas considerações finais, né? Eu agradeço pelo convite. Eu adoro falar desse tema. Poderia ficar aqui. Será que gosta? Gosto mesmo de falar. Sobre a coluna do jornal, eu vou até me colocar aqui como não um desafio, mas um compromisso, né? Vou fazer mais resenhas de livros infantis para ajudar os pais a escolherem os livros para ler para as crianças. Que legal. Tá? Eu te mandei, se eu não me engano, o Reizinho Mandão, Sim. da Ruth Rocha, né? E aí o próximo agora vamos ver qual vai ser, mas vamos tentar colocar ali toda semana um livro, uma sugestão de livro. Tem muito livro bom que prende realmente a atenção das crianças. Eu acho que vai ser bem legal isso. Fazer isso. Muito obrigada. bem. E aproveitando também, passa aí, olhando ali para a lente mais uma vez, como as pessoas podem te encontrar, se alguém ficou com uma dúvida, quer perguntar. Sim, é o meu Instagram, alessandra.macom. Pode me encontrar lá que no direct a gente conversa. Temos um presente para você, Brinde Alessandra. aqui, ó. Da SR SR Camisaria. Que Mandar legal. um abraço pro Maurinho, pro Mauro, Olha que que são apoiadores aí do Norocast. Aí deixa aí uma lembrança aí para nossa entrevistada de hoje, Muito obrigada. Alessandra. Bom, o pessoal quer ver, Alessandra. Pessoal, Aqui é regra, viu? Eu tenho que mostrar o presente ali. Pode Isso. mostrar Pode Isso, vir, pode caixa, olha lá. enviar, Produto é de isso. qualidade da SR Camisaria. Muito bem, Muito bom. adorei. Amei. muito bom. Então, Alessandra, nós, em nome do Norocast, agradecemos mais uma vez por ter aceitado o convite e também por participar do Jornal Noroeste através da
colunas, sendo uma colunista e sempre contribuindo com conteúdo. E a você que nos acompanhou, esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos por ter assistido mais esse episódio e aguardamos você em nosso próximo episódio. Um forte abraço e até o próximo.